Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glaucia e estou aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil para vocês. E a aula de hoje é sobre divisores de um número natural. Aproveita, antes de começar esse vídeo, já deixa aqui o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho para receber as notificações sempre que tivermos vídeos novos, ok? Quando a gente pensa em divisores, nós pensamos na divisão, não é verdade? Ele está completamente relacionado. Eu farei aqui as divisões para encontrar os divisores do número 6, para a gente entender qual é o conceito para escrever um conjunto dos divisores de um número natural. Porém, nós nunca fazemos a divisão. O que é importante conhecer são os critérios de divisibilidade. Sabendo esses critérios, fica muito mais fácil para que a gente possa fazer essa divisão mentalmente. E eu tenho uma dica bem importante também para esse tipo de conjunto. Venham ver. Nós vamos começar pensando nos divisores do número 6 e pensar na divisão que acontece do número 6 por todos os números até chegar no próprio 6. Então, 6 dividido por 1 deu 6. 6 vezes 1, 6, para 6, 0. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6, para 6, 0. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6, para 6, 0. 6 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 6? Uma vez só. 1 vezes 4, 4, para chegar no 6, 2. Quantas vezes o 5 cabe no 6? Uma vez. 1 vezes 5, 5, para chegar no 6, 1. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6, para 6, 0. Percebam que aqui nós temos 4 divisões exatas e 2 divisões não exatas. Então, para saber se o número é divisor de 6 ou não, a divisão tem que ter dado exata. Vejam só. O 1 é divisor de 6? Sim, porque a divisão deu exata. Então, aqui nesse conjunto, eu vou colocar o número 1. O 2 é divisor de 6? Sim, porque nessa divisão também foi exato. Então, 2. O 3 é divisor de 6? Sim, divisão exata. O 4 é divisor de 6? Não, a divisão não foi exata. Então, o 4 não é e o 5 também não é. 6 é divisor de 6? Sim, divisão deu exata. E eu finalizei o conjunto dos divisores de 6. Então, quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Percebam que esse conjunto é finito, ele tem fim. Qual é o fim do conjunto? É o próprio número que nós estamos dizendo. Porque quando a gente pensa nos divisores de um número natural, nós temos aqui duas regrinhas. Ele sempre começa no 1, porque qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, sempre teremos aqui o 1 no início desse conjunto. E nós terminamos nele próprio. Por quê? Porque sempre que a gente dividir um número por ele mesmo, temos 1 como resultado e o resto 0. Então, o conjunto dos divisores de 6 começa no 1 e termina nele mesmo, que é o 6. Tem uma dica importantíssima para você não errar o conjunto dos divisores. Aqui eu fiz um conjunto pequeno, mesmo sem ter feito as divisões, eu conseguiria escrever com facilidade. Eu fiz as divisões para provar para vocês quando é que o número não é divisor, quando essa divisão não é exata. Olhando aqui para os divisores de 6, então eu já sei
Ele começa em 1 e ele termina em 6. E se vocês observarem esses dois números aqui, eles são os termos centrais do meu conjunto. Meu conjunto tem apenas 4 números, né, uma quantidade par, e os termos centrais são os dois que estão aqui no meio. Se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6. Se eu multiplicar todos os outros termos que vierem depois, um pelo outro, na sequência, partindo do centro, eu também vou ter sempre 6 como resultado. Aqui, eu só tinha mais um termo para cada lado. 1 vezes 6, deu 6 também. Nós vamos conseguir observar melhor em números maiores. Vejam só. Vamos fazer os divisores de 9. Então, nós não vamos fazer a divisão, nós vamos pensar se é possível dividir ou não. Por isso que os critérios de divisibilidade se fazem tão importante para esse tipo de conjunto aqui. Se você ainda não viu os vídeos de critérios de divisibilidade, vale a pena conferir e gravar essas regrinhas. Quando a gente olha para o 9, eu penso, é divisível por 1? Sim. Todos os números são divisíveis por 1, então eu já sei que começa em 1. Quando eu penso no 2, não dá para dividir porque o 9 é ímpar, então não é exata a divisão, não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Dá. 3 vezes 3 vai dar 9. Olha o termo central que eu falei para vocês. Aqui nós tínhamos uma quantidade de elementos par. Aqui nós vamos ter uma quantidade de elementos ímpar. E o termo central é o 3. 3 vezes 3 não dá 9? Dá. Então, os termos que tem antes e depois, multiplicando, tem que dar 9 também. 1 vezes 9, 9. Esse aqui foi até mais fácil porque é um conjunto menorzinho ainda. Mas nos conjuntos com os números maiores, se torna muito importante essa verificação, porque a gente identifica o termo central e a gente sabe quantos elementos tem antes e depois aí desse centro. Vamos ver? Aqui no 15, dá para dividir por 1? Sim. Dá para dividir por 2? Não, 15 é ímpar. Dá para dividir por 3? Lá nos critérios de divisibilidade, a gente sabe que a soma dos valores absolutos, se for divisível por 3, esse número também é. Eu já sei que o 15 está na tabuada do 3, então eu sei que ele é divisível. Mas e se fosse um número muito grande? 15, nós temos 1 e 5. 1 mais 5 dá 6. 6 é divisível por 3? É, então o 15 também é. Dá para dividir por 4? Não, não é possível. Dá para dividir por 5? Dá, porque ele é terminado em 5. Dá para dividir por 6? Não. 7? Não. Olha só, eu já encontrei o termo central. Os termos centrais aqui são o 3 e o 5. Então, 3 vezes 5 dá 15. Se eu já encontrei os termos centrais, isso significa que se eu tenho um elemento antes, eu terei um elemento só depois. E quem é o último elemento que compõe esse conjunto? É o próprio 15, não é? Então, eu já sei que aqui eu tenho apenas o 15. Então, depois do 5, não tenho mais nenhum número a não ser o 15. Quando a gente pensa em divisores comuns, é muito semelhante com isso do que nós fizemos dos múltiplos. A gente tem que olhar no conjunto e identificar quais são os divisores comuns nos dois conjuntos que nós tivemos aqui. Então, o 1 é comum nos dois conjuntos, o 3 também é comum nos dois conjuntos. Vamos ver um último exemplo, o 18 e o 24. O 18 é divisível por 1, é divisível por 2 porque é par. Eu sei que o 18 está na tabuada do 3, mas ainda pensando no critério, 8 mais 1, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 18 também dá. Sempre que a gente faz essa soma dos valores absolutos, a gente trabalha com números mais baixos e faz com que a gente
saiba relacionar mais rápido com a tabuada e com as divisões aqui do número em questão, que é o 3, né? Então, agora, o próximo número é o 4. Não é possível. O 18 não está na tabuada do 4. E o 5? É divisor de 18? Não. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. E o 6? Sim, é divisível por 6. 6 vezes 3 dá 18. Olha lá os termos centrais já identificados aqui. É o 3 vezes o 6 que vai dar 18. Então, eu encontrei os termos centrais. Se eu encontrei o centro e eu tenho 2 elementos antes, eu já sei que eu terei depois dos termos centrais mais 2 elementos, porque a quantidade de elementos que tem antes é igual à quantidade de elementos que tem depois. Quem que eu vou multiplicar por 2 para dar 18? É o 9. Quem que eu vou multiplicar por 1 para dar 18? É o 18. Então, percebam que depois que a gente encontra o termo central, não é mais necessário ficar perguntando de número em número. O 18 é divisível por 7? O 18 é divisível por 8? O 18 é divisível por 9? Não é necessário. Quando a gente encontra o termo central, a gente consegue fazer com esse truquezinho, encontrando aí quantos termos ainda faltarem, que nesse exemplo eram 2 termos. Se vocês observarem os outros conjuntos, depois do termo central, nós temos a mesma quantidade de elemento antes e depois. Olha lá, um antes, um depois, um antes e um depois. Nesse exemplo, 2 antes e 2 depois. Vamos ver o 24. O 24 é divisível por 1, assim como todos os outros números. É divisível por 2 porque ele é par. É divisível por 3. 2 mais 4 dá 6. 6 é divisível por 3, então o 24 também é. É divisível por 4? Sim. 4 vezes 6, 24. Olha essa tabuada que eu falei. Eu já sei que não é divisível por 5 e eu já sei que o próximo termo é o 6, porque 4 vezes 6 deu 24. Então, se eu identificar aqui os termos centrais, eu sei que depois do 6 eu tenho mais 3 elementos, porque eu tinha 3 elementos antes do 4. Quem que eu vou multiplicar por 3 para dar 24? É o 8. Quem que eu vou multiplicar por 2 para dar 24? É o 12. Quem que eu vou multiplicar por 1 para dar 24? É o próprio 24. Então, até o termo central, eu vou pensando nos números que dividem esse número e depois eu vou só multiplicando de trás para frente. Então, 8 vezes 3, 2 vezes 12, 1 vezes o 24. E identificando também os divisores comuns, são aqueles divisores que apareceram nos 2 conjuntos que eu trabalhei aqui. Então, quais são os números que aparecem nos 2? O 1, o 2, o 3, o 6 e mais nenhum, então eu termino no 6. Quando a gente faz o estudo de divisores e de divisores comuns, é um primeiro passo para a gente encontrar o MDC, o máximo divisor comum. Só que esse assunto vai ficar para um outro vídeo, você não pode perder. Muito obrigada por assistirem até aqui e se você não deu o seu like ainda, deixa aqui um like para esse vídeo. Tchau, tchau, até a próxima aula!